É muito comum nós vermos os religiosos evangélicos orando, gritando, falando os labrajúrias em decantas nébias, subindo no monte, fazendo campanhas no monte, consagrações, sacrifícios de dízimos, ofertas, e sabe-se lá Deus mais o que, tudo para agradar a sua divindade. Eles são carregados de muita religiosidade. Na cabeça deles, todo esse pacote é bíblico, é de Deus. Isso acontece porque os pastores dizem para eles que a sua religião é bíblica, que a sua religião é de Deus. Será que a religião evangélica é de Deus? Será que a religião evangélica é bíblica? Todo esse sacrifício é válido? É o que vamos ver. Sendo direto e reto na resposta, a religião evangélica não é de Deus. A religião evangélica não é bíblica. Mas por que a religião evangélica não é de Deus e também não é bíblica? Por uma questão muito simples. Jesus Cristo não fundou a religião evangélica. Os apóstolos não fundaram a religião evangélica. Não tem nada na Bíblia falando da religião evangélica. O sistema religioso evangélico como religião, perdão pelo pleonasmo, não é bíblico. Não existe. É uma invenção. Tanto no Antigo Testamento e principalmente no Novo Testamento, não vamos ver um ponto ou vírgula falando da religião evangélica. Não há nada nas escrituras que homologuem ou que atestem ou que ratifiquem a religião evangélica. O que vamos ter no livro de Atos são textos dizendo que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Também teremos em Atos 25:19 o diálogo entre Pórcio Festo e Herodes Agripa. E nesse diálogo, Pórcio Festo fala da situação de Paulo quando preso por causa de uma superstição de um tal Jesus que foi morto. Porém, Paulo afirmava que ele estava vivo. Atos 25:19. E outro ponto que veremos também é quando Paulo está em Roma
para ser julgado pelo tribunal do imperador. E lá, os anciãos vão perguntar para Paulo sobre uma seita muito conhecida que todo mundo falava mal. Isso está em Atos 28 e 22. Mas a religião evangélica como uma instituição religiosa como se conhece, não tem. Por que não tem? Não tem porque esta religião vai nascer somente no século XVI. E outro motivo desta religião não ser de Deus e não ser bíblica é que esta religião ela já nasceu fragmentada e com o passar dos séculos ela se fragmentou muito mais. É uma subdivisão da subdivisão da subdivisão. E hoje em dia é praticamente incalculável e incontável as múltiplas denominações que existem nesta religião. Tanto é verdade que alguém pode te perguntar assim: você é evangélico? E você responde: eu sou. Mas de qual denominação você é? É uma religião que você tem que ter nome e sobrenome. Lendo o Novo Testamento, nós veremos que isto não tem. No livro de Efésios, capítulo 4, nós vemos que a Igreja de Deus, a Igreja de Cristo, é una, é única, é uma unidade, não é dividida, não é multifacetada, não é quebrada, não é ramificada. Está escrito em Efésios capítulo 4: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. E há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Efésios capítulo 4, dos versículos 4 a 6. Não existe denominações no Evangelho. Não tem facção no reino de Deus. Uma casa dividida não prospera. Uma casa dividida não é de Deus. E a religião evangélica, ela é a divisão da subdivisão. É a ramificação da ramificação. Nunca termina. E as religiões evangélicas são várias. Nós temos a Assembleia de Deus, que é dividida em Assembleia de Deus do Belém, Brás, Madureira e etc. E é comum você passar pela rua e ver uma placa dizendo Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, sei lá do que. Nunca é una, nunca é uma unidade. E cada Assembleia de Deus prega algum dogma diferente da outra. Ou vai ser pentecostal, ou neopentecostal, ou sei lá o que. Sem falar das doutrinas, que são também multifacetadas, múltiplas e divididas. E das religiões evangélicas que nós temos são praticamente muitas. Por exemplo, nós temos a religião dos calvinistas, batistas, presbiterianos, metodistas, arminianos, luteranos, anglicanos, mormons, testemunhas de Jeová, adventistas do sétimo dia, os assembleianos, que são vários. Temos também a Igreja Deus e Amor, Igreja Paz e Vida, Igreja Vitória em Cristo, Igreja Renascer, Igreja Universal, Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja da Graça de Deus, Igreja Plenitude do Trono de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Brasil para Cristo, Igreja Maranata, Igreja Sara Nossa Terra, Igreja Fonte de Água Viva, Igreja Fonte de Vida, Igreja Bola de Neve, Igreja Ministério Apacentar, Igreja Congregacional, Igreja Congregação Cristã do Brasil, Igreja Verbo da Vida, Igreja Nova Aliança. E se continuar, acaba o século e não terminamos a contagem.
E dessas, quais são de Deus? Nenhuma. Quais delas é a igreja certa? Nenhuma. Quais delas seguem a Bíblia? Nenhuma. E o problema é que essas igrejas nunca vão acabar. Isto porque a religião é a principal arma de manipulação que existe. Isso acontece porque nós vivemos em um país onde não existe leitura. As pessoas têm dificuldade de interpretação de texto. O brasileiro não tem o costume de ler, não tem o costume de se instruir. Um ser humano que não lê e que não se instrui é presa fácil para estes falsos profetas. Mente vazia é a oficina da religião. É notório que ninguém vira religioso lendo a Bíblia. A Bíblia é o livro que liberta o ser humano da prisão religiosa. A palavra de Deus é o único e melhor antídoto contra o veneno da religião. A religião é a caverna e a Bíblia é a chave que tira o ser humano desta caverna. Porque nenhuma religião que se diz evangélica é de Deus. A religião evangélica não é de Deus. A religião evangélica não é bíblica. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.